Nós vamos conversar com o professor Dr. Cláudio Domênico, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e fellow das sociedades americana e europeia de cardiologia no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ, com mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez MBA em saúde. É cardiologista clínico e coordenador do setor de cardio-oncologia do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Autor do best-seller Te Cuida, guia prático para uma vida saudável, e que nos presenteou neste mês de junho com esta obra, Em Suas Mãos, Escolhas e Renúncias para Viver Melhor e com Mais Saúde. Ele é o nosso convidado aqui no programa Viver é Melhor, da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, de falar um pouco desse livro, que foi escrito basicamente na pandemia, né? A pandemia nos isolou, de certa forma, e nos trouxe um pouco mais para dentro dos lares, e eu gosto de fazer reflexões, e muitos casos que tem no livro são casos de pacientes, são casos verídicos, que vocês, lendo o livro, vão talvez, eventualmente, se colocar no lugar de um ou outro paciente. Nesses meus 38 anos de formado, fazendo consultório, o grande dilema, a grande dificuldade que nós temos é que muitas vezes o conhecimento por si só não muda o comportamento do ser humano. É um médico que sabe que não pode fumar, é um médico que sabe que tem que fazer exercício, mas não faz, ou é um outro profissional de saúde que está acima do peso. Então, a gente precisa de algo a mais. E por que a gente faz escolhas, às vezes, inadequadas? Ou por que a gente não renuncia a certas coisas? Então, eu comecei a me debruçar sobre esse tema, escolhas e renúncias, e aproveitei, incluí alguns temas também, assim, chamados contemporâneos, que são fatores de risco para a nossa sociedade atual. Doenças que não existiam há 20, 30 anos atrás, como as doenças do mundo digital. Tem um capítulo sobre isso. Ou então, falar de poluição, que é um fator de risco importantíssimo. Ou então, falar de como as emoções afetam a nossa saúde. Ou seja, eu quis mostrar para o leitor que não é somente uma saúde física. Eu posso estar bem fisicamente, mas é uma saúde física, mental, social, espiritual, psíquica, ou seja, é uma saúde global, é uma coisa holística, ela é global, é integrada, né? É uma saúde integrativa. Então, o livro tem 10 capítulos, eu começo falando sobre que uma vida boa é feita de escolhas e renúncias, né? Depois a gente fala da prevenção, que é o melhor remédio, né? A gente fala de medicina de estilo de vida, mas a medicina de estilo de vida, ela começa com uma boa prevenção. A sua saúde, ela é resultado, ela é consequência da vida que você leva. Se você leva uma vida saudável, provavelmente você terá uma saúde boa, será uma pessoa longeva e, principalmente, chegar à terceira idade ou uma certa idade com autonomia, com independência, né? Bom, professor Domênico, eu vou inclusive trazer uma das aspas do livro que o senhor apresenta, porque tem muito a ver com esta prevenção. O senhor diz o seguinte, que o grande desafio dos médicos é evitar que as pessoas adoeçam, por mais que sejamos preparados para tratar os doentes. Mas qual deve ser a parte de nós, pacientes, para a prevenção? O grande desafio para nós da área da saúde, ao fazer uma medicina de estilo de vida, uma medicina saudável, focada na prevenção, é não fazer com que essa medicina de estilo de vida seja uma medicina cara, seja uma medicina elitista, que atinja somente as classes mais favorecidas. Nós temos que ter em mente que nós temos que ter programas, e eu cito no livro, programas que foram feitos na Alemanha, que foram feitos nos países escandinavos, como você procurar ter um prato colorido, de 5 a 7 itens por dia. Você procurar fazer 5 vezes por semana uma atividade física. Você procurar dormir bem. Você controlar o seu peso. Você não fumar. Isso não são medidas caras, não são medidas que são, isso é possível para pessoas de alta renda. Não, não. Uma caminhada só demanda de um sapato confortável, não é? Não fumar, controlar o seu peso, evitar aquelas guloseimas.
Então, a medicina do estilo de vida ela não pode, não deve ser elitista. Tem um trabalho feito na Alemanha, que eu cito no livro, na cidade de Potsdam, que eles acompanharam quase 25 mil homens durante 8 anos e procuravam que as pessoas controlassem o seu índice de massa corpórea, não ficassem obesas, procurassem ter uma dieta rica em fibras, não fumar, né? E controlar, assim, procurar controlar um pouco o estresse. Se você conseguir caminhar, fazer uma atividade física que lhe seja prazerosa, controlar o seu peso, não fumar, controlar suas taxas de pressão arterial, a chance de você ter uma vida saudável é grande. Então, não estamos fazendo nada demais. Vai olhar a sua pressão uma vez por ano, meça a sua taxa de glicose uma vez por ano, desça um ponto antes do metrô ou do ônibus que você tem que ir para o trabalho. Ah, Domênico, eu não tenho tempo. Então, tenta fazer o que a gente chama dos 10 mil passos por dia. Hoje, até os telefones, qualquer telefone celular, você já pode marcar os seus passos. Então, é o mundo digital, nesse caso, nos ajudando. E você fala, olha, eu vou descer uma estação antes, eu vou dar uma caminhada na hora que eu tiver um tempinho, na hora do almoço. São coisas simples, tem que ser uma coisa simples e que possa ser aplicado na população em geral. No segundo capítulo desta obra, o senhor destaca também sobre os 7 vilões da saúde, destacando aí aspectos que são necessários para que tenhamos atenção e assim obter qualidade de vida dentro dessa medicina do estilo de vida. Como ficar atento a esses vilões? Esse é o desafio, porque o maior desafio que eu vejo quando eu falo dos vilões, pressão alta, diabetes, sedentarismo, é que essas doenças não dão sintomas muitas vezes. Então, a pessoa está com açúcar no sangue um pouco elevado, o normal é 100, ela está com 120, 130, 140, ela está com uma gordura no fígado, chamada esteatose hepática, está com a pressão 15 por 9, 16 por 9, não sente nada, e o triglicerídeo um pouco elevado, o colesterol acima, e não está dando sintoma. Então, por não provocar sintomas, o grande desafio é motivar as pessoas, apesar de não estarem tendo sintomas, entender que elas precisam ter o autocuidado. O autocuidado é seu. Você tem que ter na cabeça, na sua mente, que você é presidente da empresa mais importante do mundo, que é o seu corpo. Você tem que ser o CEO. Da mesma forma que você leva o seu carro e você está andando com um pneu careca, com um pneu fora de condições de uso, mas você fala, não, esse pneu aí já não está bom. Mas o carro está rodando, mas você vai e troca o pneu. Então, eu sempre gosto de deixar para os meus pacientes, pega a data do aniversário, você faz aniversário em julho, então naquele mês de julho, lembra de ir no dentista, a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, você vai no seu clínico fazer sua revisão geral. Da mesma forma que uma vez por ano você tira para cuidar do carro, para fazer uma manutenção, faça a manutenção do seu corpo, que no caso é um autocuidado, né? Essa é a primeira regra que eu acho, que é para ter uma vida feliz, uma vida longeva, né? Quer dizer, depende de você fazer isso, né? A gente às vezes esquece, né, Rodrigo, de Sim. cuidar da gente mesmo, né? Bom, e no terceiro capítulo, o senhor vem tratando de uma questão que está sempre presente na fala de muitas pessoas, inclusive o senhor destaca que no consultório muitos pacientes dão essa justificativa sobre não ter tempo. Como lidar com essa questão? O não ter tempo implica muitas vezes em renúncia. Eu vou começar falando do livro, o que está acontecendo no momento comigo agora. Eu estou numa fase, quando você lança um livro, você é demandado para entrevistas, você é demandado para uma série de atividades, para aulas, palestras, e eu que considero o tempo uma coisa muito preciosa na minha vida, nesse momento eu estou perdendo um tempo, entre aspas, eu tenho que tomar cuidado para não aceitar todas as atividades que me são propostas. E, eventualmente, eu vou fazer uma renúncia, porque se eu escolher divulgar demais o livro, focar só no livro, eu posso estar dando um exemplo aqui de escolher renúncia, eu posso estar renunciando ao meu tempo livre. Eu coloco o tempo aí de tempo prioridade e o tempo preferência no livro. O tempo prioridade é aquele tempo ligado àquilo que eu tenho que fazer o meu imposto de renda, porque vence semana que vem.
é uma prioridade. Eu tenho que entregar um dever na faculdade, na escola, um aluno, isso é uma prioridade. O tempo preferência é aquele tempo que mexe com o teu coração, e não com a razão, não com o cérebro. Então, eu costumo dizer que é aquilo que você tem o tempo para fazer o que quer, ou até mesmo para não fazer o que não quer. Então, eu quero ficar jogando sinuca com meus amigos uma vez por mês, ou eu quero ficar mexendo com a minha coleção de canetas, ou eu quero ir fazer minha atividade física, e aquela coisa que eu não vejo o tempo passar. Então, a gente precisa, porque ficou essa ideia do Benjamin Franklin, que tempo é dinheiro, que o tempo é muito importante, que a gente não pode perder tempo com nada. Então, na hora do almoço, você faz um almoço de negócios. No congresso, você põe um lunchbox, um lanchezinho ali, os médicos são levados a assistir uma conferência e comer numa caixinha ali o seu almoço. O tempo é um ativo muito precioso. Dentro desse aspecto sobre se colocar como prioridade, sobre ser o CEO do nosso próprio organismo, como o senhor mencionou há pouco, no capítulo 4 o senhor vem destacar a questão da saúde e das emoções, a correlação que isso tem para uma saúde global de cada um de nós. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Eu gosto de citar sempre um caso, quando vou falar de emoções, da mesma forma que as emoções positivas nos protegem, as emoções negativas nos fazem mal, né? Então, assim, tem uma doença chamada síndrome do coração partido, cujo nome assim, é Takotsubo, foi descrita pelos japoneses, que mostram que as pessoas podem ter um infarto, uma oclusão, uma obstrução de uma artéria do coração, chamada coronária, e chega ao hospital, faz um eletro de infarto, faz uma enzima, faz um ecocardiograma, um exame de imagem, um exame de infarto, vai ao cateterismo, quando chega lá, a artéria está desobstruída. O que aconteceu com esse paciente? Ele fez um vasoespasmo, fez um fechamento da artéria por aquele estresse, por aquela emoção, a um aborrecimento, geralmente é ligado a uma notícia ruim, a um fator muito estressante, né? Então, a pessoa que tem psoríase, a pessoa que tem herpes, a pessoa que tem vitiligo, assim como acontece com queda de cabelo, com gastrite, sabe que as emoções negativas nos prejudicam, mas a gente sabe que as emoções positivas, eu faço um trabalho voluntário, eu sou uma pessoa altruísta, o bem que eu faço para o outro, e vocês da LBV sabem disso melhor do que ninguém, porque vocês fazem o bem constantemente, né? Estão sempre fazendo bem. O bem que você faz para o outro faz mais bem para você do que para o outro que está recebendo. Faz bem para os dois, mas para quem faz mais ainda. Sim. E é muito difícil a gente, às vezes, eu consigo quantificar o seu colesterol, Rodrigo, consigo quantificar a sua pressão, saber a sua glicose, saber quantos cigarros você fuma, mas eu não consigo, às vezes, saber de uma forma tão precisa, quantificar o quanto estressado, o quanto ansioso, o quanto deprimido você está. E para que a gente consiga ajudar o paciente, a gente precisa ganhar a confiança do nosso paciente. E como é que a gente vai ganhar essa confiança? A gente vai ganhar essa confiança tendo uma escuta empática, uma escuta com compaixão, dando tempo para as pessoas falarem, para contarem os seus problemas, e a gente tem que entender o sofrimento e procurar ajudar. Que às vezes não é muito fácil você falar, olha, se você continuar fumando com esse excesso de peso e sedentário, você não me apareça mais no consultório. É claro que ele não vai aparecer. Não é assim que nós temos que agir.